Até o momento, mais de 1.000 espécies distintas de dinossauros foram descobertas, e entre elas há uma enorme variedade. Os dinossauros variavam de tamanho, dos menores aos gigantescos titanossauros. Não deve ser surpresa, então, que dentro da complexa taxonomia da árvore genealógica dos dinossauros possam ser encontrados alguns indivíduos particularmente estranhos. Hoje, vamos te apresentar aos mais estranhos dos estranhos. De um dinossauro com lanças como armadura a outro com uma mão parecida com um canivete suíço, estes são os dinossauros mais estranhos do registro fóssil. Ao pensarmos em dinossauros terópodes, costumamos imaginar dentes grandes e afiados para rasgar carne. Há 126 milhões de anos, no que viria a ser o nordeste da China, viveu um terópode totalmente oposto. Com dentes de roedor e aparência de peru, este era o Incisivosaurus, um oviraptorossauro particularmente bizarro. Inicialmente descrito em 2002, a partir de restos bem preservados da formação Yixian, o Incisivosaurus era, à primeira vista, muito parecido com seus parentes. Com cerca de 1 metro e pesando de 2 a 4 quilos adulto, era ideal para se esgueirar nas sombras da floresta. O que tornava esse dinossauro distinto de outros oviraptorossauros era sua dentição incomum. Seus dentes incisivos, situados na parte frontal da mandíbula superior, eram proporcionalmente muito mais longos do que os vistos em outros terópodes. Eram achatados nas pontas, ideais para cortar vegetação, não carne. Esse dinossauro era quase certamente herbívoro. Esses dentes teriam dado ao Incisivossauro uma aparência facial estranha, parecida com a de um roedor. Seu nome significa lagarto de incisivo. Em 2022, um estudo analisou a força da mordida desse animal, comparando seus dentes e mandíbulas com Sitipati e Conchiraptor. O resultado surpreendeu. A força da mordida do Incisivossauro era enorme para seu porte, comparável à de Ornitomimosaurus, com mais de 30 vezes o seu tamanho. Acredita-se que o Incisivossauro usava seus incisivos como formões para cortar a vegetação resistente do antigo subbosque de Yixian. Em 2010, 2 oviraptossauros juvenis foram descobertos na formação Yixian e podem ser atribuídos ao Incisivossauro, segundo os cientistas. Eles mostraram que, no início da vida, essa espécie tinha penas felpudas macias, provavelmente substituídas por penas penáceas com veias conforme crescia. Além disso, adultos incisivossauros tinham longas penas em leque na cauda, provavelmente usadas para equilíbrio e exibição. Apesar de estranho, esse dinossauro trouxe uma visão fascinante sobre o ciclo de vida e crescimento dos pequenos terópodes. Alguns dos animais pré-históricos mais estranhos do registro fóssil são chamados de táxons basais. Essas são linhagens de animais que divergiram do grupo antes da maioria e estão perto da base de um cladograma ou árvore genealógica. Por isso, muitos táxons basais podem ser particularmente estranhos, tendo se separado de seus parentes mais próximos há muito tempo e muitas vezes tendo tempo suficiente para desenvolver características incomuns que raramente são vistas em outros lugares. Um exemplo perfeito é Jacapil, um gênero de dinossauro teriforme basal do início do Cretáceo da Argentina. Os teriformes, conhecidos como dinossauros blindados, incluem anquilossauros e estegossauros. Jacapil se assemelhava mais de perto aos seus parentes anquilossauros em vida, embora fosse coberto por uma camada mais esparsa de placas de armadura. Acredita-se que ele media cerca de 1,5 metros e pesava de 4 a 7 quilos, mas o fóssil do holótipo era de um jovem adulto que ainda não havia atingido o tamanho total. O que diferencia Jacapil de seus primos teriformes é que esse pequeno dinossauro era totalmente bípede, semelhante a outros dinossauros basais do grupo, como Escutelossauro e Ceratossauro, capazes de bipedalismo parcial. Um jacapil vivo e respirando teria se assemelhado a uma criatura saída diretamente das profundezas de romances e jogos de fantasia, com um pescoço coberto por uma camada de osteodermas protetoras em forma de espinhos e uma morfologia craniana quase dracônica.
Sua longa cauda afilada, coberta por osteodermas menores, ajudava o animal a se equilibrar enquanto corria. Há 111 milhões de anos, esse ambiente era majoritariamente desértico, com oásis onde plantas se agrupavam em torno de raras fontes de água. Jacapil, um herbívoro, usava seu bico queratinizado para cortar frondes e folhas resistentes de plantas rasteiras nessas pequenas ilhas de vida. Mesmo com a couraça, ele ainda precisaria ficar atento a muitos predadores. O Dromaeosaurídeo buitraptor, o Abelisaurídeo acrinatosaurus e o poderoso Carcharodontosaurídeo giganotossauro viviam todos ao lado dele. Os Terizinossaurídeos já são um grupo especialmente estranho de terópodes. Esses celurosaurídeos, geralmente massivos, lembravam bichos preguiça, com corpos grandes, garras longas e curvadas, além de serem estritamente herbívoros. Acredita-se que os Terizinossaurídeos usavam suas mãos com 3 dedos e garras para puxar e cortar galhos, levando-os à boca para comer. Em vida, pareceriam grandes perus deformados, com formas monstruosas e pescoços longos e imponentes. Deinonychus, porém, talvez fosse o mais estranho. Deinonychus, do final do Cretáceo da futura Mongólia, foi descrito ano passado com base em um esqueleto parcial com vértebras, membros anteriores e parte da pelve. O que era mais estranho na anatomia do Deinonychus, no entanto, era o fato de que esse dinossauro tinha apenas 2 dedos funcionais em cada mão e não os 3 habituais vistos em seus parentes mais próximos. Na verdade, quase todos os dinossauros terópodes em todo o registro fóssil têm 3 dedos nas mãos, com a notável exceção, é claro, dos tiranossaurídeos. Mas não era um tiranossaurídeo, e sim um terizinosaurídeo, tão herbívoro quanto seus parentes. Então, por que suas mãos eram assim? Deinonychus provavelmente evoluiu de ancestrais com 3 garras, mas seu terceiro dedo atrofiou ao longo do tempo, talvez por se tornar um estorvo para o tipo de vegetação que consumia. No fim do Cretáceo, o dedo foi totalmente perdido, restando só um pequeno toco de metacarpo projetando-se do osso, como vestígio do que existia antes. Acredita-se que o fóssil do holótipo tenha pertencido a um animal que media 3 metros de comprimento e pesava cerca de 260 quilos. Em vida, ele teria habitado a formação Bayan Shiri, na Mongólia, um ambiente semiárido intercalado com lagos e rios. Florestas densas provavelmente povoavam a região onde Deinonychus viveu, e havia uma grande oferta de vegetação de qualidade disponível nelas. Possíveis predadores dessa espécie seriam o Tiranossaurídeo Cancânculo e o grande Dromaeosaurídeo Aquilobator. Se as mãos do Deinonychus eram estranhas, as deste próximo dinossauro eram ainda mais. Em 2025, um dinossauro alvarezsaurídeo foi descrito a partir de um esqueleto parcial com o membro anterior mais bem preservado, já encontrado entre os de seu grupo. Elas eram do Manipulonyx, e aquele membro tinha as mãos mais estranhas entre todos os dinossauros conhecidos. Agora, a maioria dos alvarezsauroides tinha membros anteriores muito curtos, com mãos funcionalmente monodáctilas, ou seja, com apenas um dedo, geralmente centradas em torno de uma garra enorme e afiada. Já o Manipulonyx tem 3 dedos distintos, sendo um deles, o do meio, bastante alongado, enquanto os outros 2, de cada lado, são muito reduzidos em tamanho. Além dos 3 dedos, a mão do dinossauro tinha mais 3 pequenas estruturas cônicas, em forma de espinho, revestidas por uma bainha queratinosa e apontando em direções diferentes. Há muito se acredita que os alvarezsauroides eram insetívoros, alimentando-se de formigas e cupins em uma curiosa convergência com tamanduás modernos. Porém, Manipulonyx colocou esse estilo de vida em dúvida. Com pernas longas, finas e antebraços curtos e grossos, seria impossível ao animal tocar o chão com as garras de forma confortável. Em vez disso, há uma chance de que esse animal possa ter sido ovívoro, alimentando-se principalmente dos ovos de outras espécies de dinossauros.
As garras curvas e suportes espinhosos de Manipulonyx podem ter ajudado a segurar grandes objetos, como ovos, talvez também quebrando a casca para acessar a gema. Manipulonyx viveu na formação Nemeg, uma região diversa do final do Cretáceo na Mongólia. O pequeno terópode preferia ovos de Oviraptorossauro, mas havia várias opções nos ambientes lacustres semiáridos da antiga Ásia Central. As formas bizarras do ornitomímico Deinonychiro viviam em pântanos e margens de lagos, enquanto o poderoso Tarbossauro, grande tiranossauro, os observava de longe. A baixa estatura e pernas longas de Manipulonyx foram essenciais para seu sucesso, permitindo que corresse entre os ninhos para pegar seu prêmio. No Jurássico Médio, no atual Marrocos, viveu um anquilossauro bem diferente dos demais. Parecendo mais um alfineteiro que um dinossauro, o Spicamelus tinha lanças como armadura. Apesar de descrito em 2021 novos ossos, incluindo osteodermas incomuns, foram relatados em 2025, fazendo cientistas repensarem esse dinossauro como algo muito mais estranho. Com cerca de 165 milhões de anos, o Spicamelus é o dinossauro mais antigo, atribuído com confiança ao clado Ankylosauria. A armadura dérmica do Spicamelus era única no registro fóssil. Cravadas profundamente no tecido muscular, as placas ósseas que adornavam seu corpo se erguiam como lanças, perfurando o céu enquanto ele cruzava as planícies e florestas do Marrocos pré-histórico. Quase cada centímetro do animal era coberto por esses espinhos. E o mais impressionante é que, embora ainda não tenhamos evidências concretas disso, os cientistas acreditam que o Spicamelus teria empunhado uma arma na cauda. Em vários teriformes basais, as armas caudais têm forma de fronde, não de clava. Assim, é possível que o Spicamelus carregasse lanças extras na cauda, usadas para lutar contra rivais ou se defender de predadores. Acredita-se que o Spicamelus vivia em planícies costeiras alagadas no Jurássico Médio, junto a diversos animais estranhos. O estranho estegossauro de pescoço longo, Tiriossauro, teria coexistido com o Ankylossauro, mostrando que os dois principais grupos de teriformes conviveram por mais de 20 milhões de anos. Curiosamente, grandes terópodes ainda não foram confirmados nas áreas com fósseis de Spicamelus. Mas, para que esse dinossauro surgisse, provavelmente existiam carnívoros perigosos ainda não descobertos na mesma época e local. O mundo dos dinossauros, é claro, estava cheio de esquisitices que simplesmente não tivemos tempo de incluir no vídeo de hoje. Mas queremos saber quais são os seus favoritos pessoais. Conte pra gente nos comentários qual era o seu dinossauro estranho favorito e por quê. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Esperamos que tenha gostado. Curta, compartilhe, inscreva-se no Dinosaur Discovery e até o próximo vídeo.